Bem-vindo a mais um programa Clube W. E o mês de novembro é muito especial. A Wine faz 8 anos. E para comemorar, nós vamos sortear 30 viagens para 8 vinícolas diferentes, sendo que 25 são exclusivas para sócios. Eu quero. Que sucesso! Quero muito. Você não vai ficar de fora, né? Entra aqui no site para conferir todos os detalhes de como participar. E para comemorar esses 8 anos, nós trouxemos a Marcele, que cuida das mídias sociais da Wine, W Beer. Conta um pouquinho, como é que é a sua rotina, Facebook, Instagram? Obrigada, gente. Então, eu faço todo o planejamento de conteúdo, né, da Wine e da W Beer nas mídias sociais e aí contempla tudo. Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube, muita coisa. É, um pouquinho. E a gente vê que os sócios e clientes interagem muito com a gente, né? Verdade. E você responde isso também? Como é que é? Então, as respostas ficam com SRW, que é o nosso serviço de relacionamento. Lá a gente tem 5 agentes que mandam muito bem, fazem um trabalho sensacional respondendo todo mundo. Legal. Mas olha só, eu vim para degustar, conhecer os vinhos do clube. Vamos lá? Vamos começar? Agora. E a gente podia abrir com o Clube Premium desse mês, que ele está incrível. Vamos lá. Já faz algum tempo, Marcele, que a Wine tem essa ideia de trazer vinhos do Uruguai para o Premium. Eu acho que eu nunca degustei um vinho uruguaio. Então, você sabe que, na realidade, assim, inclusive no Brasil tem pouca quantidade de... Não é um volume muito grande que é distribuído no Brasil de vinho uruguaio. Legal. Muita gente realmente não conhece, mas a gente queria começar com o senhor vinho, com um ícone do Uruguai. E a gente conseguiu o Amate da Bodegas Carral. Nossa, que delícia. Que é um vinho incrível, ele já tem uma história aqui no Brasil, já é conhecido de muita gente e tal. E outra, é o vinho que é da uva Taná, que ela é emblemática do Uruguai. Então são 2 vinhos. E tem outra coisa legal aqui também, que são 2 vinhos Amate, só que a gente vai ter uma degustação vertical. Opa. Porque um é um 2008 e o outro é um 2012. Muita gente pergunta nas mídias sociais, acho que a Ana já pode ir servindo a gente, não? Você tá demais, hein? Ela realmente veio para degustar. Tem muita gente, Lucas, que pergunta nas mídias sociais, meninas, que sobre o potencial de guarda do vinho. Como que é contado esse tempo? É a partir do momento que ele é engarrafado, a partir do momento que o vinho chega na casa do sócio? Como que é isso com o tempo de guarda? Legal. Ótima essa questão. Realmente, a gente também recebe pelo SRW, né, o nosso serviço de relacionamento, muitas dúvidas sobre essa questão. Mas é muito simples. O potencial de guarda, ele é contado a partir da safra. Então, por exemplo, se eu tenho um vinho, safra 2010, e eu tenho 10 anos de guarda, né, de potencial de guarda, eu posso bebê-lo, degustá-lo até 2020. Só que a gente tem que lembrar que o potencial, ele na verdade é uma estimativa, né? Não é uma ciência exata. Até os próprios críticos, por exemplo, eles falam que esse vinho vai até 2020. Outro crítico fala até 2018. Não quer dizer que não possa beber agora. Não, Pode, claro que pode. Isso aí. Mas assim, ele é uma estimativa de até quando ele vai ter umas características bacanas, né? Para você poder degustar o vinho. Nossa, maravilhoso. E esse daqui é legal da gente mostrar, Marcele, a diferença entre uma safra e outra. 2008 mais madura e a 2012, por exemplo, Que é a vinho mais ideia. jovem. Que é a ideia da degustação vertical, né, Lucas? Exatamente. Uma coisa muito legal sobre o que a Nicole estava falando também é que, geralmente, quando a gente voltando à história do tempo de guarda, que normalmente, por exemplo, na Wine, esse tempo que a gente usa é um tempo até onde ele possivelmente está em boas condições de ser bebido. Depois disso, ele deveria começar... Mas não que vai estar estragado, entendeu? Ele começa em declínio. Ele começa a perder algumas características. Na verdade, é igual o ser humano. Ele nasce, ele tá novinho, é criança. Chega no ele auge. cresce, chega no auge, depois ele começa a cair. Vai ficando decrépito, mas é uma analogia legal. É uma analogia legal Porque essa o vinho, história. ele vai Sim. evoluindo dentro da garrafa, Mesmo na né? garrafa. As reações químicas estão lá. Legal. Todo vapor. Gostou? Amei. Gostei demais. Existe também, a gente está falando de potencial de guarda, de estimativa, que esse daqui é fácil a gente entender porque tem safra. Agora tem alguns rótulos que não são safrados. É verdade. Vamos falar isso no espumante? Vamos. É pra já. Traz o espumante? Gente, a gente estava falando antes sobre potencial de guarda com produtos safrados, vinhos safrados.
Só que aqui a gente tem um espumante que ele não apresenta o ano da colheita no rótulo. Essa é uma observação legal. E aí, como é que a gente sabe o potencial de guarda? Que a gente trabalha isso até no nosso site, não é? Muita gente pergunta sobre isso. Na verdade, quando a gente trabalha com um produto que não tem a safra estampada no rótulo, a gente vai considerar o ano que nós estamos, o ano vigente. Então, por exemplo, esse cava tem 4 anos de estimativa de guarda, ou seja, ele dura mais ou menos de 2016 até 2020. Lembrando que isso é apenas uma estimativa. Obrigada. É claro que com o decorrer do tempo, ele fica mais evoluído, ele muda do que ele está hoje. Exatamente. Não é? Essa é a ideia. Eu vi que é um cava, né? Um espumante cava. O que isso quer dizer, gente? Então, na realidade, cava é o nome de uma denominação de origem de espumantes da Espanha. Tá, e aí, como denominação de origem, ela tem algumas regrinhas que ela tem que seguir. Tem o nome protegido, então cava é o nome do espumante da Espanha. A gente pode, grosso modo, dizer que espumante espanhol é cava. Mas ela tem as regrinhas para seguir, então tem que usar as uvas que são autorizadas, que pode usar algumas uvas nativas da região, algumas que são internacionais. Tem que usar também, tem que fazer pelo método tradicional, que é o mesmo método com que se faz champanhe, que a segunda fermentação é feita na garrafa. Mas não quer dizer que esse espumante é um champanhe. Não, de jeito nenhum. É exatamente, champanhe é uma denominação de origem da França, o cava é uma denominação de origem da Espanha. Legal. Essa é a ideia. A Espanha realmente revela muita coisa bacana no mundo do vinho, né? Além de todas essas diferenças de denominações, uvas nativas, vocês sabiam que tem a maior área de vinhedos do mundo? Nossa, essa eu não sabia. É muito legal. Verdade, e também é um lembrado. dos países mais antigos. Às vezes a gente fica muito com França, Itália na cabeça, né? De questão de onde começou tudo isso. Mas a Espanha, ela tem 3.000 anos de história de viticultura. tem. É muito Legal. tempo. É muito tempo. Muita história e muitos bons vinhos. Certeza. Vou até esse Por vídeo. falar nisso, o Clube W Classic também vem da Espanha. A gente já podia começar a degustar, hein? Vamos lá. Plenamente. Primeiro, saúde. Um brinde de aniversário da Wine. Aproveitar que a gente está com espumante, né? Saúde. Tchim, tchim. Viva. Gente, chegamos no Clube W Classic. Agora são 2 vinhos de Ribeira del Duero. Legal. A macro-região é Castilho e León e os 2 vinhos são da mesma região, né? Do Ribeira del Duero. Por lá existe uma parcela de vinhedo muito especial chamada The Golden Mile. Visualmente, essa parcela é igual às outras de Ribeira. Mas o microclima dali, por estar na beirada do Rio Duero, que em Portugal chama Douro, fez com que os vinhedos tivessem algo a mais. Tanto é que um dos vinhos mais famosos do mundo espanhóis as uvas são colhidas nessa região, nessa parcela. Muito legal. É um terroir muito especial. É um terroir muito especial que a gente traz no Clube Classic. Maravilhoso. Nossa, que legal. E o bacana é que os 2 vinhos são dessa mesma região, dessa mesma área privilegiada, e os 2 são da mesma uva, que é a Tempranillo, que é a mais, assim, famosa, né? Uma das mais cultivadas na Espanha. Mas mesmo com essas igualdades, eles têm as suas peculiaridades, né? Começar pela expressão do enólogo, porque são vinícolas diferentes, Claro. né? O tempo de amadurecimento, então tudo isso influencia no paladar. O Lavegille, ele é muito mais gastronômico, ele tem uma acidez mais evidente. Entendi. O Pico Quadro, ele já tem uma presença em boca, um peso Exatamente, mesmo é mais verdade. evidente, Difícil né? perceber também. Eu vi, gente, que aqui na garrafa tá escrito assim, ó, vinho de autor. Em espanhol, claro. E o que isso significa? Olha, esse é um conceito bastante interessante. Na realidade, nada é além de um vinho que expressa a arte, a personalidade do enólogo que faz ele. Mas por que isso? Porque, na realidade, o enólogo, para produzir um vinho, ele tem muitas opções, né? Ele tem muitas escolhas que ele pode fazer. Então, o vinho vai refletir essas escolhas que ele fez para chegar num determinado resultado. Como se ele pintasse um quadro na garrafa. Exatamente, Boa, Ana. Então, e a ideia é justamente essa. Então, ele pode escolher desde das uvas, dos vinhedos, de onde ele vai querer essas uvas, até se o vinho vai passar ou não por barrica. Tem várias coisas que ele pode escolher nesse Ele é momento. livre, né? Ele é um alquimista nesse momento. Basicamente isso. Bem legal. Legal. E falando em enólogo, a gente vai para o fresh, que traz também a expressão do enólogo, até quando ele coloca o termo, a palavra unfiltered. Vamos lá? Vamos lá. Estamos agora no Clube W Fresh. 2 brancos, argentinos, né? E ele tem uma palavra os dois têm uma palavra muito legal no rótulo.
tem unfiltered. Isso significa que os vinhos não são filtrados. Essa é uma escolha do enólogo para valorizar ao máximo as características da fruta, a acidez, manter os aromas. Só uma analogia rápida. Quando a gente tá lá coando o café, né? O café ele fica todo retido ali porque os poros são muito pequenos. Quando o enólogo, por exemplo, usa um poro muito pequeno, também retém compostos aromáticos, né? Então a gente perde um pouquinho do potencial que o vinho pode ter. Então o enólogo escolheu fazer isso para a gente valorizar o terroir. Então, Ana, pode ter um pouquinho de sedimento nesse tipo de vinho? Em qualquer vinho pode ter, seja ele unfiltered ou não, qualquer vinho pode ter um pouquinho de sedimento. Não significa isso não é um problema, de jeito nenhum. O problema de vinho é a oxidação. Né? Quando ele se torna vinagrado, né? A experiência do cliente vai ser a mesma, ou até um pouco maior, né? Porque ele vai ver uma coisa diferente e o vinho vai ter esse toque mais aromático, mais intenso. Eu acho que isso que é legal do clube, né? Essas experiências diferentes que ele tem a cada clube, a cada mês que chega na casa dele, né? Esse mês a gente teve degustação vertical, a gente tem unfiltered. Nós trouxemos 2 varietais, então vinhos elaborados com apenas uma uva, um Sauvignon Blanc e um Pinot Gris. Eu já ouvi falar da Pinot Grigio. Elas são primas, irmãs, parentes, tem alguma ligação? Então, na realidade, é a mesma uva. Só que ela é Pinot Grigio na Itália e Pinot Gris na França. Mas você usa essa analogia de parentesco, não tá errado, entendeu? Errado. É uma liberdade poética, não é técnico, mas é até legal, porque senão a conversa de vinhos fica meio chata, né? É legal a gente ter uma certa liberdade. E, inclusive, esses vinhedos aqui de Pinot Grigio, que pertencem a bodega Las Perdices, estão entre os melhores da Argentina. Ai, eu soube que ela tá na nossa promoção de aniversário, a Las Perdices. Olha, eu nem conheço, gente. Olha que Olha, coisa. eu até já conheço a região de Mendoza, mas eu não ia achar ruim não, tá? Ganhar uma passagem. Só você. Gente, só meu você. aniversário também é em novembro, eu mereço. O meu foi em outubro, não, eu quero também. O nosso passou, mas a gente também merece, né? Não, Não precisa nem de aniversário. Gente, imagina eu lá sentada na vinícola, degustando esse vinho maravilhoso. Vamos de bar junto. Essa experiência, sem dúvida. E, gente, não é só degustação, tem também a questão da história. Imagina você escutar direto do produtor a história da família, né? Da vinícola. Nesse caso aqui, Las Perdices, o nome surgiu quando o Dom Juan começou o manejo, que é o proprietário, fundador da vinícola, né? Na época ele começou ali o trabalho meio solitário, né? Na poda, no manejo do solo. E várias aves, várias perdizes começaram a fazer companhia para ele toda vez que ele ia lá pro terreno, né, para a área de vinhedos. São essas que estão no rótulo. Exatamente. Todo rótulo da vinícola tem uma ilustração sempre ligada às aves. Então ele resolveu homenageá-las, dando o nome para a vinícola de Las Perdices. É muito bacana a história, elas não deixaram né? o trabalho dele tão solitário. Verdade, né? Era uma companhia. Mas você sabe que vocês repararam numa coisa? A gente está falando só no idioma espanhol aqui hoje, né? É verdade, Todos, a gente teve Espanha, teve Uruguai, teve Argentina e agora vamos voltar para a Espanha novamente, né? Hablas espanhol? Nem um pouquinho. Vamos passar vergonha aqui, então vamos pro clube logo de uma vez. Vamos lá. Como eu esperei esse momento? Uma tábua de queijos com os vinhos do Clube WAN. Será que alguém consegue filmar os olhos da Ana aqui que brilharam? Não consigo nem me contar. A mineirice dela veio pra fora aqui agora, né? Eu sou capixaba, mas também tô doida pra provar esses vinhos e esses queijos. Quem que não gosta de um bom queijo com vinho, não é? Que queijos, então, que a gente trouxe pra hoje, gente? Nós temos o Frescal, que é bem leve, o Gouda, que tem um toque adocicado, e o Parmesão, que tem um fundo mais salgadinho. Vou provar. Acabei de provar aqui o Monastrell com... Mas a Ana nem esperou, Ana. Não podia não, Lucas. Podia, claro que podia. Então já vou falar de harmonização. Eu acabei de provar, então, o vinho Monastrell com parmesão. O vinho é bem frutadinho, é um vinho leve, né, com uma acidez gostosa, que a acidez é quando saliva aqui na lateral. E o queijo, por ele ter um salgadinho, acaba que ele atropelou o vinho. Né? Não podemos dizer que é aquela harmonização perfeita. Apesar que, gente, a harmonização é aquilo que você gosta. Concordo. Aquele momento que você está relaxando, o queijo que você gosta com o vinho que você gosta. A coisa não é assim tão rígida, né? Você tem umas combinações, tem um sentido, mas você não precisa ser tão preso a isso para se divertir. Sem verdade. Eu, por exemplo, aqui já provei o Frescal, que é bem delicadinho, bem leve na boca, com o Garnacha,
E realmente, na minha opinião, o frescal desaparece. Nossa, então eu dei sorte, tá? Porque eu provei o Garnacha com o Golda e o frutado do vinho harmonizou e se equilibrou muito bem com esse toque adocicado do queijo. Eu sugiro vocês provarem. Com o Manastrol também ficou muito bom. Bom saber. Gente, olha só, como que acontece essa coisa da harmonização? A gente tem que primeiro comer a comida, depois tomar o vinho, a gente tem que colocar a comida na boca, o vinho também. Como que é isso, assim? Boa, Marcele. Na verdade, assim, pra gente sentir bastante a harmonização, se ela foi perfeita ou não, o ideal é você estar com um pouquinho do queijo na boca e aí colocar o vinho. Por exemplo, a acidez do vinho limpa a gordura do queijo, você consegue sentir isso mais fácil com os dois ao mesmo tempo. Mas assim como a harmonização tem que ser com o que você mais gosta, esse trajeto aí também. Você pode primeiro colocar o vinho, depois você pode colocar o queijo da forma que se sentir mais confortável. É claro, o mais importante é você se divertir. O vinho tem essa função, trazer diversão. Sem regras, né? Viver o vinho. Isso aí, mais livre. Posso dar um recadinho pro pessoal antes da gente terminar? Sócio, quando você receber os vinhos na sua casa, quando você comprar os vinhos no nosso site, durante o mês de novembro, poste as fotos com a hashtag Wine8anos, que é a nossa hashtag de aniversário, né, gente? No Facebook, no Instagram, que a gente vai adorar curtir essas fotos e quem sabe até não vai pra revista, né? Posso postar também? Vou usar a hashtag. Gente, eu quero participar da promoção. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. A gente vai se divertir com os queijos e os vinhos. Depois a gente vai fazer o nosso ritual das rolhas. E a gente encontra aqui no próximo mês. Com muito prazer. Até lá. Até dezembro. Tchau! Agora pode atacar, gente. Ai, gente, tá muito bom. Que delícia. Obrigada, Vou colocar umas Marcele. folhas, tá?